Boa noite, amigos, companheiros, com quem estamos nessa noite aqui no Salão de Palestras do Semeador. Com grande alegria que recebemos mais uma vez em Catanduva e no Semeador o nosso amigo Sebastião Camargo, companheiro que já esteve conosco, como dissemos, e retorna para nos trazer esclarecimentos, orientações, e particularmente de um assunto, de um tema tão importante, as potencialidades da alma. Com certeza será um estudo que muito nos acrescentará, porque estudiosos, filósofos sérios já pensaram no assunto e nos deixaram um legado extraordinário. Então vamos ouvir o nosso companheiro Sebastião. Nossa gratidão pela companhia dos amigos internautas que estão conosco pela Rede Amigo Espírita no YouTube, bem como no Facebook, na página Semeador Catanduva. Hoje nós recebemos o nosso amigo Sebastião Camargo, que se dedica intensamente ao estudo e à divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários onde quer que requisitem a sua presença. Apresenta o programa O Despertar da Consciência pelas redes Mundo Maior de TV e Boa Nova de Rádio de Guarulhos, nosso estado de São Paulo, retransmitido por outras emissoras e ampliando cada vez mais, né? Estamos sempre sabendo que em mais uma cidade está recebendo em TV aberta, inclusive, alguns desses canais. Nosso amigo Sebastião tem essa obra muito importante de estudo filosófico, Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, né? E ele tem outras obras em material, mídia, CDs, DVDs, né, Sebastião? E as suas obras estarão à disposição aqui no final, né, após a palestra, as atividades da noite, para quem desejar conhecer um pouco mais do trabalho desse amigo. Sebastião Camargo é da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e é esse companheiro que nos traz os esclarecimentos, as orientações desse tema tão importante, me permitam repetir, as potencialidades da alma. Vamos ouvi-lo. Seja amparado, intuído pelos benfeitores, seja feliz na sua fala, amigo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Da última vez que aqui estivemos, não foi possível falar durante 3 horas, como está programado para hoje, porque eu estava com o rosto um pouquinho inchado, mas hoje pretendo cumprir esse papel, às vezes até estender um pouco mais, já que nós estamos programados para isto. Falar das potencialidades da alma é coisa muito simples, muito fácil, mas antes de falar delas, precisamos saber ou recordar o que é a alma, o que é o espírito, quem pensa, o que é o pensamento, o que é a vontade, a mente, o que são os fluidos e outros elementos correlatos. Antes de estudar mais aprofundadamente o ensino universal dos espíritos, que eu pensava que tinha iniciado com Allan Kardec, até observar na 3ª edição da obra O Livro dos Espíritos, na questão 145, que a doutrina dos espíritos é eterna. E na questão 222 da mesma obra, o próprio Kardec afirmar: eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra,
não é obra de um homem. Existe desde a criação. Eu sei que Deus é a luz incriada, mas não sei quando começou a criação. Mas tente imaginar, tendo como base os 13 a 15 bilhões de anos de existência do nosso sistema solar. E por extensão, imagine de 200 a 500 bilhões de sistemas multiplicados por 10, somente numa galáxia. Imagine ainda uma das 120 a 200 bilhões multiplicado também por 10, porque é a ciência que recomenda na atualidade fazer isto, só num universo. E tente imaginar infinitos universos só numa dimensão cósmica. Agora comece a imaginar o estudo de 26 a 50 dimensões, se quisermos entender os elementos do sistema periódico, por exemplo, segundo a ciência. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, na Revista Espírita, desafia-nos a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. E lembra no Evangelho segundo o Espiritismo também que nós estamos conectados a todas as nossas vivências, a todos os seres dentro de um mundo e a todos os seres em todos os mundos. E imagine também, com Joana de Ângeles, segundo as informações de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, do átomo primitivo até a forma humana, teríamos gastado 1 bilhão e 500 milhões de anos. Para André Luiz, o sistema nervoso teria começado nos crustáceos. Para Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, o sistema nervoso começou na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. E só o corpo biológico tem mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos. A partir dos primeiros átomos de fósforos que se uniram, formando estruturas moleculares, com a intenção de transformar elementos retardatários para que pudessem construir com seu trabalho o que nós chamamos de nucleotídeos, superior a eles próprios. Nucleotídeos esses que, em promovendo os átomos e moléculas de fósforos e arrebanhando-os da retaguarda, compõem o que nós conhecemos como RNA. 4 estruturas que nós chamamos de guanina, citosina, adenina e uracila. E mais tarde, esse RNA, transformando os nucleotídeos, promovendo as moléculas de fósforo, num dado momento, o que era apenas uma base nucleica, recebe a companhia de um ácido desoxo, porque só tinha o final ribonucleico na uracila, e quando recebe estas equipes, transforma-se em timina, essa personagem, e curiosamente dobra-se a consciência e capacidade produtiva no DNA. O RNA só tem a metade das informações. O DNA, uma dupla hélice. E nós sabemos que a consciência celular, gerenciada por esse DNA, uma única célula-tronco, gerenciada por este conteúdo, sabe confeccionar um corpo com mais de 100 trilhões de células como o nosso. Mas eu fico imaginando não as células somente, porque elas são compostas de moléculas, que são compostas de átomos, de elementos subatômicos, até remontarmos à origem do átomo primordial. Mas não vou confundir vocês como da outra vez. Eu já estou confuso desde agora. Mas vamos lá. Para
vários autores, incontáveis nesta e em outras dimensões. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Tudo que existe em Deus é regido pela mesma lei. De modo que a mesma lei que rege um microelemento, rege também uma macroestrutura. Então não há como haver injustiça. E não há como existir um outro ser. Em Deus tudo é imanente, nada sai do. Então não tem como admitirmos na atualidade, se Allan Kardec aqui estivesse, já teria alterado a informação que consta, por exemplo, na questão 14 da obra O Livro dos Espíritos. Para quem não enxergou a alteração dessa questão na obra A Gênese. Porque lá consta que Deus é a causa e não é o efeito. Se você fosse Deus, não deixa de ser, porque é uma fração dele, conforme Kardec, mas o Senhor Supremo do Universo, e criasse a obra fora de você, qual esse espaço que existe entre você e a obra, já que você é o autor ou a autora e não é a obra? Você está dentro de um outro ser ou não estamos falando de Deus? E Kardec, percebendo isso, na obra A Gênese, atualiza o seu próprio pensamento, como fizera muito mais de uma vez. Deus é a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade, ou seja, a causa e o efeito também. Tudo existe nele. E tudo que existe nele, regido pela mesma lei, trata-se de estruturas vivas. Por mais que vocês pensem que a cadeira que vocês estão sentando é feita de uma matéria morta, parece que não é. Ou tenho certeza que não é. Existe uma forma que é a cadeira, mas existe um dinamismo tão fantástico nas estruturas moleculares e atômicas, a quantidade enorme que acontece de trocas em milésimo de segundo, a ponto de quem não tiver harmonia e não cuidar harmonicamente de um eletroeletrônico, ele morre, ele estraga. O móvel estraga rapidamente. Para quem sabe agradecer e cuidar, como Divaldo Pereira Franco, ao ser convidado para jantar numa residência, e antes que fora servido a refeição, ele teve um diálogo, uma comunicação com a própria sala onde ia ser servida a refeição. E chamou a atenção dos donos da casa, dizendo: a sala, a mesa, as cadeiras, todos estão reclamando que não há agradecimento a eles. Estão entristecidos. Servem-nos, mas não agradecemos. Não sei se por isso que a ciência foi encorajada de estudar a estrutura da gratidão, o seu efeito, da alegria e da esperança. Porque houve um momento, uma ameaça nas guerras, de liberar uma estrutura chamada antrax, um vírus. Queria ser usado na guerra química e não fora, porque não descobriram o antídoto. Tentaram de todas as formas, vários grupos de cientistas, e um deles encontrou um único antídoto. Alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de dias melhores, foi provado em laboratório que fortalece o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes e venceu o vírus antrax. Se assim é, porque é um fato científico comprovado, por que adoecemos? Já que o cientista Louis Pasteur, pesquisando a causa das enfermidades em sua época, chega à conclusão que seria originária nos vírus, nas bactérias, nos micróbios, nos vermes.
Claude Bernard desbancou a sua tese, afirmando: não são os vírus, bactérias, vermes ou micróbios, são os ambientes. E Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7, que fala da mente, ele narra que o nosso corpo, em 90% de sua massa, e já tem um grupo de cientistas, já tem um site com a mesma informação, 10% do nosso corpo, células humanas. 90% vírus, bactérias, micróbios, ultravírus, etc. E ele, e esses cientistas também, os cientistas, retiro a palavra, Ramatiz somente, afirma que não são eles que geram as doenças, e nós, quando não estamos em harmonia, é que os desorganizamos e eles se rebelam contra nós. Isso se chama enfermidade. Quando eu estive aqui da outra vez, por ter usado indevidamente a palavra, eu coloquei em atividade bactérias que são pacíficas na estrutura do meu corpo, que infeccionou um implante pela presença do oxigênio, que possibilitou alguns elementos serem formados, e depois começou a fechar, e num processo infeccioso, elas, quando não percebem ou não entram em contato com a presença do oxigênio, faz uma devassa em poucos dias. E em 3 dias, o meu rosto estava deste tamanho. E quando tiraram o implante, dos 2 centímetros do osso da mandíbula que nós temos mais ou menos, eu perdi 18 milímetros em 3 dias. Dessas bactérias que eu gerei pelo uso indevido da palavra. Porque segundo Emmanuel, na obra Vinha de Luz, a palavra gera elementos dizimadores de vidas, letais, segundo Emmanuel. Eurípides Barçanufo também. E o pensamento, conforme o mesmo autor Emmanuel, na obra Roteiro, ele pode dizimar a matéria em todas as suas dimensões ou reconstruí-la em todas as dimensões. E os sentimentos são os elementos que qualificam o que pensamos. E a junção de 2 ou mais pensamentos formam as ideias, que segundo André Luiz, também são seres vivos. Mas pensamentos, ideias, sentimentos que os qualificam, são regidos pela inteligência, sobre a coordenação de nossa vontade, se temos consciência disso. De modo que, se eu não tenho inteligência do que eu vou pensar, como eu vou estruturar alguma coisa? Como que eu posso imaginar a criação de um antídoto? Como eu posso mergulhar um conteúdo e transformar a estrutura dessa água? Porque para magnetizá-la, segundo o Espírito Emmanuel em Pensamento e Vida, eu preciso entrar com o meu energismo, a minha força vital, a bioenergia que vou gerar, conforme André Luiz, no núcleo do átomo. Se eu não sei o que é um átomo, eu vou fazer pose, mas não sou eu que estou magnetizando a água. Eu nem sei o que estou fazendo. Como muitos médiuns passistas que impõem as mãos, mas não estudaram sequer o livro dos médiuns e prestaram atenção em 2 informações que Allan Kardec recomendou. Para dar norte à nossa mediunidade, precisaríamos de 2 coisas: conhecimento de causa e valores morais. E eu preciso entender que quando eu crio esta força vital e interajo com o núcleo atômico, a energia nêutron, eu coloco, através de um processo de metamorfose, essa energia em movimento e transformo parte da sua estrutura, isso pegando o núcleo atômico somente com a energia nêutron. Se eu quero
fazer o que Allan Kardec nos ensinou no Livro dos Médiuns, criar átomos. Então, eu vou transformar a energia nêutron com a presença da minha energia vital em prótons. Transformar a estrutura ou parte da estrutura deste em fótons. E transformar parte da estrutura, melhor, em elétrons. E parte da estrutura dos elétrons em fótons. E os fótons já formam uma consciência organizada superior ao próprio átomo, que passa a ser a consciência deste, conforme vários cientistas, a começar pela doutora Alice Bailey. De modo que o que nós chamamos de fótons, quando se juntam a porção, ou se organiza esse universo, é o que chamamos de o magnetismo em nós. E Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, narra, por exemplo, que a prece é um mecanismo de magnetização. Mas muitos, no meio espírita, até a prece terceirizam. Você faz isso? Pede para alguém orar por você? De vez em quando. E não percebemos com Joana de Ângeles que orar é um processo de iluminação de dentro para fora. Não tem como eu iluminar o seu universo. A cada um conforme as suas obras. A oração é o mais perfeito mecanismo de planificação. Porque, de fato, é hora de ação. Para Emmanuel, oração é força, ação é serviço. Para André Luiz, a oração é poder, é energia, é vibração. E falando em vibração, eu começo a imaginar, voltar no tempo e vendo os anjos que estavam aqui cantar. Porque a música é a médium da harmonia no universo. E a harmonia é a lei que rege o cosmos, o amor. E para o Espírito Rossini, na obra Revista Espírita, e para Leon Denis, na obra O Espiritismo na Arte, quando esta harmonia se coloca em movimento, tendo a música, a partitura, como médium, quando ela atinge a mente do maestro, do compositor, do artista, do intérprete, ela fraciona-se em cores, em múltiplas cores. Esta harmonia, que em nós chamamos de virtudes. E estas virtudes fracionadas transformam-se em vibrações. E é com estas vibrações que nós interferimos na estrutura das coisas e das pessoas, com ou sem a presença. Porque nós lançamos mão, no caso do som verbalizado, da estrutura do ar para transportá-las. Mas do som não verbalizado, não dependemos da estrutura do ar. E eu estou orando mentalmente. E estou dizendo, Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a quem nos ofendera. Não nos deixes entregues às tentações, pois assim nos resgatas do mal. E se eu concordar com isso, eu assino. Assim seja. A prece original de Pai Nosso, segundo o Dr. Severino Celestino. E às vezes não prestamos atenção numa das palavras, quando não as adulteramos. Pai Nosso que estais nos céus. Onde é o céu? Santificado seja o seu nome. Quer dizer, ele não é grande coisa, eu estou torcendo para que ele seja melhorzinho. Venha a nós, de preferência só aos espíritas, aos demais que não acreditam na reencarnação, só para nós.
Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a minha, porque se contrariar a minha, já fico de ponta contigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho, porque jovem não pode trabalhar até os 16 anos. Se há cada um conforme as obras, então não pode comer, não tem direito ao pão. Mas com essa adulteração, tem direito para a vida toda, se for o caso. Perdoa as nossas culpas e quando perdoa, como fizeram, como ficou registrado na Bíblia, alivia as dores do dorido ou dolorido, que eram muitas infrações, e quando ele sai, tropeça nas pernas de um outro que esperava, e lhe dá uma surra com a bengala, porque ele entrou de bengala. Algumas traduções, outras, muletas. E volta mais dolorido do que antes. Se você não teve capacidade de perdoar o que você mesmo causou, porque você que não olhou por onde andava. Porque você quer que eu te perdoe outra vez. E não mereceu o alívio de suas dores. E normalmente, quando alivia as nossas dores, esquecemos de nos reconciliar ou dar a outrem a oportunidade da reconciliação. E complica um pouco mais agora. E vou fazer de conta que até esqueci da frase após esse estágio. O que nós inventamos a partir daí? Livra-me do mal. Deus criou o mal? Allan Kardec escreveu uma obra inteira para dizer que não. Para dizer que não existe nem o céu e nem o inferno como lugares, mas são estados de consciência. Se não criou o mal, como que ele pode nos livrar de algo que ele não criou? Então comece a pensar agora, ou considerar a possibilidade. Vocês gostam de cultivar alguma coisa, roseiras, alguma plantação, um pé de laranjeira? Já imaginou um pé de laranja? Você já disse para uma semente de laranja que nela existe um laranjal inteiro? E ela acreditou em você? Às vezes elas duvidam. Mas vocês sabem que isso é verdade. Então, para a autora Joana de Ângeles, o espírito é como se fosse um pé de laranjeira repleta de frutos. Ele, o espírito, a consciência, tem quase a idade do universo. Se para ela o corpo físico tem quase 4 bilhões de anos. E ela não está falando de um universo, ela está falando da criação. Usou a palavra para definir o todo. E Leon Denis narra na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Lamentavelmente, eu fui pegar a obra no invisível para ler algo para vocês. A tristeza quis me abater, eu não permitir a mutilação das obras. Porque na obra original, nos tempos mais recuados, vocês vão identificar. Quando alguém interroga no primeiro Congresso Espírita de Paris, em 11 de setembro de 1888, se deveríamos ficar limitados ao que Allan Kardec tinha trazido até então. E Leon Denis responde, por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não devemos ficar limitados a ela. O mestre, Allan Kardec, pede que alarguemos o seu pensamento. Porque a doutrina não começou com ele e nem terminou com ele. E quem já estudou Leon Denis? Gabriel Delanne, Gustave Gelée, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Alexandre Aksakov, Ebbe Sachan. Se tivessem estudado todos vocês, alguns estudaram sim, saberiam da troca de espíritos, da possibilidade.
da troca de personalidades, saberiam que o espírito é uma coisa, a alma é uma fração diminuta. E veja Leon Denis. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. E ele continua, e vai estar na 7ª edição do livro. Tudo está aí. Tudo que existe no universo, existe dentro de nós. Tudo que existe dentro de nós, existe no universo. E esse livro oculto é a nossa consciência. Como o espírito Adelino da Silveira já afirmara, e colocamos no poema Jornada, fui átomo. Você já foi um átomo? Acredita nisto? Depois, mais tarde, animou um átomo. Você como consciência do átomo. Fui vegetal. Depois animamos a consciência de um vegetal. Fui cada parte dele. Fui animal. E um grande número de espíritas sequer admite que animou um corpo animal. Eu estive do lado, olhando, passei por todos os reinos, como se fosse um viajante que observa, mas não participou das estruturas. E no maior tratado de física quântica que conhecemos, segundo Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, a questão 540 do Livro dos Espíritos, narra que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primordial, que não é o átomo físico, até o arcanjo que começou por ser um átomo. Mais uma vez, pela mutilação das obras, não existe numa única tradução da codificação espírita a informação por ser átomo, vergonhosamente. Todos mudaram como átomo pelo átomo. Eu comecei como você. Eu não fui você. Eu comecei por ali. Muito diferente. O título do segundo livro deveria ser Do Sal da Terra à Luz do Mundo. Mudamos. De sal da terra. Eu fui o sal da terra. E serei a luz do mundo. De modo que, percebendo que a mesma lei que rege o micro rege o macro, se com a semente de uma das laranjas do pé de laranjeira eu posso formar uma laranjeira outra vez, repleta de frutos, o cientista cético antes e convicto mais tarde, chamado Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, ele narra que em cada encarnação, esse espírito, essa individualidade, fabrica uma alma. E Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, na obra O Ser Consciente, narra que esta alma não passa de um ponto de autoconsciência pura, ou seja, uma semente. Se a semente da laranjeira interage com a terra, com a água, com o ar e com a luz, e antes, para que ela possa nascer, ela precisa morrer, e ter a noção que se ela não morrer, não nascerá, e mais ainda, a vida para nascer, morre, e para viver, mata. Porque a terra vai precisar morrer na forma para entrar na semente. E a água vai auxiliá-la a morrer na forma. E a água, para existir, precisa da estrutura do ar. Sem a estrutura do ar, ela desequilibra, ela entra em ebulição aqui.
Agora, o ar, para existir, ele precisa da estrutura da luz. A luz do Sol tiver a sua origem na energia vital, a energia nêutron, que tiver a sua origem no universo que nós chamamos de matéria mental, que viera da transmutação ou da metamorfose do fluido universal. Fluido esse que tem como base o átomo primordial, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos. Átomo esse que é uma fração do psiquismo divino, conforme Viana de Carvalho, Joana de Ângeles e outros autores. Essas mônadas, que são fulgurações da mônada primordial, que é Deus, conforme o cientista Ebbe Sajan, na obra Base Científica do Espiritismo, tudo que existe são feitos de mônadas, de átomos primitivos. Conforme também o espírito Galileu, psicografado por Camille Flammarion, na obra A Gênese. E, curiosamente, muitos luminares acreditam que Galileu é o mesmo Camille. Se houvesse reencarnação, não existiria o Galileu. Somente o Camille, que era o último. E como o próprio Kardec mudou a sua tese, poucos percebem isso na sua obra, na terceira edição do Livro dos Espíritos, na questão 605, 605A, o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele não falou reencarnar porque ele já sabia que não era reencarnação. E na obra O Livro dos Médios, na segunda edição, no item 76, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, ele já acreditava que um único pensamento era o que estava animando o nosso corpo. E nós sabemos que o pensamento, para criar forma, ele interage com a matéria mental. Essa matéria mental composta de seres vivos incontáveis, conforme André Luiz, na obra Libertação, quando aproxima-se desse pensamento, Leon Denis, em Um Grande Enigma, narra que somos nós que gravamos a nossa inteligência neste universo vivo, de partículas incontáveis. E essas partículas vivas, que nós chamamos de elementais, que Allan Kardec chamou de matéria elementar, que compõem as estruturas subatômicas, atômicas, moleculares, etc., elas vão tomando forma segundo a nossa inteligência, estruturadas pela nossa capacidade no pensamento. E os sentimentos, intenções ou virtudes é que dão vida a esta criação. A palavra não verbalizada, porque eu estou criando com eles, conforme a orientação de Allan Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, na questão 613, quanto na obra A Gênese, que eu comecei a dizer com Galileu. Não existe nada em a natureza, conforme Galileu, que não seja uma porção desses elementos. E para o Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir, e no meu caso eu desejo magnetizar esta água, e a capacidade que tem para usar os seus potenciais e trabalhar esse energismo, lembro-me do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento das capacidades, das aptidões humanas. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, o homem, que é esta diminuta fração do Espírito, quem tiver dúvida disto, leia a Gênese no capítulo 2, no item 27, com o Espírito Kínima, psicografia de Camille Flammarion, organizado por Kardec. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o Espírito com quase a idade do universo. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o Espírito a sua criação,
da qual o espírito seria o Deus desse corpo. Por isso, na questão 455, Kardec já havia percebido isto, porque num processo de sonambulismo ele desloca a alma do seu corpo. E ela percebe que o corpo é uma coisa, ela é outra, o laço que a une ao corpo é outra coisa, o laço que liga ela à sua consciência é outra coisa, e a consciência é outra coisa ainda. E ela percebe o Deus desse corpo conversar com o corpo, e o corpo conversar com o seu Senhor. E ambos se entenderem, e ela não sabe que estão falando de algo que lhe diz respeito. Livro dos Espíritos, 455, a questão. De modo que, se eu compreender essa realidade, e entender com Leon Denis, quando ele fala das potencialidades da alma, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e tenha vontade com a maior de todas as potências. Com ela nós podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu teria aceitado o diagnóstico da ciência há 30 e poucos anos atrás. 2 meses de vida, vai para casa e espere. Ou aproveite o tempo se quiser. De modo que a vontade para Leon Denis é a onipotência do espírito sobre as potências da matéria e da vida. Para Joana de Ângeles, ela, a vontade, está a serviço da consciência profunda do espírito, não da alma, para ser escravizada. A vontade visa 2 coisas no espírito: a paz íntima e a conquista do infinito. E nós confundimos, na maioria das vezes, desejos, ou desejo no singular, com vontade. O desejo, sim, gerencia os sentimentos, paixões, emoções, sensações e instintos. Pleiteia sempre algo transitório por desconhecer o que é imperecível. E quando eu, conforme ainda Kardec em A Gênese, no item 11 do capítulo 10º, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o seu novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações com seus próprios esforços? Volta à questão 909. Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E Leon Denis completa em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Todas as potencialidades da alma se resumem em 3 palavras: querer, vontade, saber. Vontade ou filosofia? Saber, ciência. Amar, ação, conduta, caráter. E eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não tenho a vivência, eu não tenho discernimento. Como bom mineiro, ou mineiro mais ou menos, eu ia falar outra coisa, saiu essa, mas não quer dizer. Gostam de pão de queijo, eu ia falar isto. Só que eu não sabia fazer pão de queijo. Hoje eu sei fazer. E sei até inventar algo novo para o meu pão. Mas antes não sabia o que fazer. Mas como espíritos conscientes, nós precisamos pelo menos reconhecer 3 coisas. Que na consciência a fonte é inesgotável e inestancável. Porque essa consciência, tendo a vontade como medianeira a seu serviço, para Emmanuel a vontade gerencia a mente. Para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação da consciência. A vontade é gerente dessa emanação e a vontade também como uma fração desta. O pensamento é algo que quando peticionamos alguma coisa pela oração, que é o mecanismo por meio do qual entramos em contato com a nossa consciência, não pedindo a ela algo pronto, porque ela não fará. E não adianta pedir para os espíritos, porque eles também não farão.
O máximo que eles aliviam são os efeitos, conforme Bezerra de Menezes, André Luiz e vários outros luminares. O máximo que alguém pode fazer com a oração, segundo Joana de Ângeles, é estimular o outro, para que ele faça o que eu faço por aqui. Quem recebe os benefícios é quem ora. E André Luiz orienta. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E a jovem esposa, percebendo o marido desequilibrado no sexo, alcoolizado, se apieda, sai do corpo, coloca a cabeça do seu corpo físico no seu colo e começa a orar, acessando as suas potências. E de imediato uma chuva de partículas de luzes desce dessa consciência. E começa a entrar no universo perispiritual e físico do esposo perturbado. E André Luiz, intrigado, questiona ao Alexandre, seu instrutor na obra. Fica nele esse energismo? Não. Esse potencial pertence a ela. Fica o que ele desenvolver. Mais tarde ele esclarece em sua obra. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. Ou forças estímulos, se for na direção do outro. De modo que eu não tenho como curar o corpo do outro se nem Jesus fez isso. Se tiver algum lugar, Jesus afirmando, eu curei você, avise-me. Mas não achei isso em parte alguma até agora. A sua fé te curou. E fé não é algo teórico, cego. Se eu tenho discernimento é porque eu experimentei. Eu sei fazer o pão de queijo porque eu coloquei a mão na massa. Sei quanto tempo leva. Sei fazer a broa de sal, que a maioria por aqui não faz, só de doce. Se não deixarmos ela descansar após o chamado escaldar do leite morno, com óleo, com sal, com um pouco d'água, deixar esfriar, porque nós vamos colocar ali fubá e trigo. Deixar esfriar um tanto, para depois colocar o polvilho, e esfria um tanto mais, para mais tarde colocar os ovos, e deixe a moça ou a moçada descansar, para poder realmente crescer, porque ela não vai fermento, como nós o conhecemos. De modo, se eu quero, André Luiz, eu penso, sou eu que penso. E 95 mil pensamentos são gestados em minha mente a cada 24 horas. Ou eu estou no comando, ou alguém está. Porque a mente não para. É um dinamismo infreável. E uma fonte inesgotável e inestancável, segundo André Luiz. Se eu tenho inteligência do que almejo criar, eu penso. Agora, se eu não sei o que significa a anatomia do ser, a fisiologia, como eu posso falar do evangelho para o meu corpo, se nem sei o que é evangelho e penso que é um livro? Quantas pessoas pensam que evangelho é um livro? Só porque tem o nome Evangelho segundo o Espiritismo, que antes era imitação do evangelho, que antes código de ética e moral. Outros pegam a Bíblia, evangelho, não é. Não vejo a possibilidade de ser. Porque eu vi ali na livraria, pelo menos 5 seres vivos que conversaram comigo, porque o livro é um ser vivo também. Que Emmanuel e Chico trouxeram ao mundo. E a Federação Espírita Brasileira agora separaram nas obras e colocaram só os versículos da Bíblia comentados. Está ali
alguns dos Atos dos Apóstolos, uma obra, Mateus, Lucas, João, Marcos. Mas o próprio Emmanuel, na obra Irmão na Lição Renúncia, fala que o Evangelho não está aqui nem acolá, mas em nós mesmos, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refúgios de nossa consciência e de nosso coração. Coração para Joana de Ângeles é a soma do conhecimento com o amor. Nesse vértice nascem as virtudes. E os Espíritos do Senhor, as consciências, são as virtudes dos céus, conforme o Espírito de verdade no prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Joana de Ângeles aprofunda, e na obra Espírito e Vida, ela narra com todas as letras: Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E com a autora entendemos que a força é a lei que rege o amor. A lei de amor. E ao mesmo tempo, curiosamente, o amor é a força vital. Como força vital, ele gera e nutre a vida, e como lei, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. A autora narra que antes do amor não existia a criação. E Carlos Torres Pastorino, em Sugestões Oportunas, narra que o amor é a reorganização ou reaglutinação das mônadas, das frações que originaram-se no psiquismo divino, quando esse evangelho foi colocado em movimento, que nós conhecemos como o verbo criador. Que no princípio era esse verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando o Espírito expressa o evangelho que há em sua consciência, as suas virtudes, a harmonia que há em si, o verbo em nós é a música consciencial, é a médium que vai colocar essa harmonia em ação. E quando esta harmonia chega em nossa mente, regida pela vontade, que é a gerente, ordenada pela inteligência, que esta inteligência que está na alma, analisando ou consultando as suas memórias e acionando sua imaginação, fraciona-se em cores, em vibrações e mergulha na estrutura da água, e não só dessa que está fora. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, na água do próprio organismo, e não fica na dependência de água magnetizada. E se sabe que na mente, na consciência ou no perispírito tem uma fonte permanente das próprias energias, não fica na dependência de passe. Que Allan Kardec já dizia, numa reunião de estudos, está na Revista Espírita de 1868, no mês de novembro, primeiro artigo. Nós já estamos nos assistindo entre si, porque passe doa quem tem mais. Se eu impor as mãos sobre você, e você estiver melhor do que eu, você está doando para mim, e não eu para você. Está em Obras Póstumas. E agora, percebendo essa realidade, e ele segue, assistimos também os espíritos mais necessitados, que estão fora do corpo. E somos, por espíritos mais iluminados, assistidos, numa única reunião de estudo. E para que não houvesse dúvida, ele volta a Baia na obra A Gênese, no capítulo 14. As perdas fluídicas são repostas quando nós nos reunimos em ambientes nos quais os pensamentos são homogêneos, em reuniões de estudos, onde nós convergimos com pensamentos semelhantes para estudar visando o mesmo objetivo. E segue no terceiro elemento, que nós chamamos de obsessão-desobsessão. E chega à conclusão, tanto na Revista Espírita de dezembro de 1862, quanto em Obras Póstumas, que muito pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem.
na maioria das vezes, somos nossos próprios obsessores. Somos auto-obsediados pelas nossas vivências passadas. Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, está lá, o processo de auto-obsessão. Quantas vidas já vivemos? Para o doutor José Raul Teixeira, mais de 1000 encarnações só na forma humana. Agora imagine Hernani Santana, na obra Universo e Vida, editora FEB, Federação Espírita Brasileira, Jacó, Moisés, Elias, João Batista, 4 etapas do mesmo Espírito. Mas Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor como sendo 2 seres com a sua individualidade própria. Onde está a reencarnação? Um jovem chamado Leon Denis narra aos luminares que ele fora Jerônimo de Praga, o fiel escudeiro de Jan Hus. Como Jerônimo de Praga pôde ser o seu mentor durante 50 anos, se a reencarnação tivesse valendo. Porque Jerônimo de Praga fracionou a sua consciência e veio apenas um ponto da laranjeira, uma semente. E foi o gerente durante 50 anos. E o mais complexo para mim, não para a minha consciência, porque o nome de Leon Denis dentro do nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E porque ele assumiu o comando, principalmente na parte filosófica, a partir da saída do cenário físico de Allan Kardec. E recebeu um título, o apóstolo do Espiritismo. E para quem sabe o que é apóstolo, aquele que está disposto a pagar com a vida, Kardec desta vez não foi queimado vivo, mas foi triturado pela mente daqueles que discordavam da sua tese. E que nem era dele, segundo ele próprio, a tese dos Espíritos, que ele apenas organizou, mas para mim o mais lúcido espírito de toda a falange. Porque se tinha Jesus como espírito familiar, o espírito de verdade, e no livro dos médiuns assina a mensagem como Jesus de Nazaré, e a mesma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo como espírito de verdade. Se o espírito de verdade, o próprio Jesus, é o mentor de Kardec, e esse mentor é um espírito familiar, e eu mudo até a pergunta, que é Allan Kardec? Que para Emmanuel é um dos mais lúcidos discípulos dessa falange. Então, as potências da alma ou as potencialidades da alma. Quem pensa é a alma, o espírito somente intui, ele é. Então, se eu olhar a vida ou qualquer coisa com os olhos da consciência, a compreensão é instantânea. Por mais vasta que seja a forma analisada. Porque eu já animei todas as formas que antecederam o meu universo consciencial. Então, qualquer forma que eu desejar compreender, por isso compreendo um átomo, porque eu mergulho na consciência dele. E tem um diálogo com ele, como nos ensina Pietro Baldi, numa obra que Emmanuel diz se tratar do Evangelho da Ciência, com a capacidade de reorganizar a parte filosófica e moral no planeta. Restaurar o messianato do Cristo no planeta como um todo. E nesta obra, Pietro Baldi nos ensina a mergulhar tão profundo no universo mental, que começamos a dialogar com os elementos subatômicos, que no caso dele, pede para ele parar. E questiona, quem és tu que nos ouve? Ouça, nós te falamos. Foi assim que eu reconstruí, a partir das informações de Camille Flammarion na obra A Morte e o Seu Mistério, na qual ele narra, estudando o artigo que está na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, no qual Allan Kardec fala que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses.
ele leva a efeito a pesquisa e chega à conclusão que em alguns dias, não precisa 2 meses. E narra que basta-nos a mentalização para criarmos um órgão novo ou reconstruir o órgão lesado. Eu gastei 1 mês e meio para construir uma coluna novinha e mostro as ressonâncias antes, durante o processo e após. E eu não sou melhor do que vocês. Como estudo acadêmico, tenho meu caderno, a minha prova. Fui reprovado no 1º ano primário nesta vida. Eu acesso as minhas consciências como quem tem evidência, sabe que desde quando eu comecei a falar, eu estou fora do corpo. Várias realidades da minha consciência estão falando com vocês. E eu aprendendo com elas simultaneamente. Vários seres que vão dando dicas. E nós vamos interagindo. Usando o mesmo microfone que é o corpo. E esse microfone no mundo da eletrônica. Então, se eu quero, eu posso acessar a minha consciência, que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Para Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente. E na Gênesis, no capítulo 2, no item 27, que eu já citei, se o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que é uma criação deste, ele anota, Kardec, que o espírito sabe o movimento da menor célula do teu corpo. O porquê ela existe, qual a sua função, etc, etc. Por que não conseguimos isso? Como que eu posso fazer o diálogo que Emmanuel nos ensina? Pregue o evangelho do reino aos teus órgãos, que são vivos, que são educáveis. Se eu não soubesse que o evangelho é uma força, vitalidade e vida, como que eu posso fazer isso? Se eu sei que é uma força, uma lei, eu coloco a vitalidade, que é uma matéria-prima, e curiosamente a matéria-prima chama-se espírito, o princípio inteligente do universo. Que para André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, com todas as letras no capítulo 17, é o energismo que usamos no passe. O que é que eu vou gravar nessas consciências simples, que não tem noção do que eu almejo? Sou eu que vou capacitá-las para tal. Se eu tenho uma noção do que é o magnetismo, do que é a consciência de um átomo, de onde ele se originou, mas no meio espírita, principalmente os assistidos, querem saber disto? Querem comprar a cura. Se for na medicina acadêmica. E às vezes não importa o preço. Pode até se endividar até a próxima reencarnação, desde que alivie as suas dores. De preferência que arranque um pedaço, se for o caso. Mas a doença é só um efeito. A causa não está no corpo. E talvez nem no perispírito. Porque é um desequilíbrio que fomos acumulando às vezes nesta e em outras etapas, que estão nos corpos mais sutis do que o modelo organizador biológico que gerencia este corpo. Mas se eu sei e começo a idealizar, e eu começo a orar, e lembro para que serve a oração, conforme Allan Kardec nos ensina no capítulo 27, e dá alguns modelos não definitivos no capítulo 28, mas dizendo que a oração mais potente, mais perfeita, é aquela que fazemos com as próprias palavras, onde em cada palavra revelamos uma intenção. Aí lembramos que ela está num tripé: louvar, pedir, agradecer. Que para Emmanuel, louvar é quando eu reconheço, pelo menos essa máxima de Jesus. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Não por acaso, após a lei de adoração, a segunda lei das 9 leis morais do Livro dos Espíritos, porque a 10ª foi uma sugestão de Kardec, segundo Joana de Ângeles, que sintetiza as 9, é a lei do trabalho.
E a segunda, de nossa parte, por nossa vez, que é a terceira, a lei por meio da qual eu vou criar alguma coisa. A lei de reprodução, porque eu vou copiar alguma coisa na realidade. E a quarta, se eu criei, eu tenho o direito de conservar. Se eu não gostei, se não está me fazendo bem, se está prejudicando-me, eu tenho o direito de destruir o que eu criei. A lei de destruição é a de número 5. E nós sabemos que a lei de sociedade é a sexta, porque nós estamos conduzindo uma sociedade organizada e a mais perfeita em nosso corpo é a sociedade dos cristais. Dos mais de 2/3 de água que tem o nosso corpo. E as nossas células chegam a ter quase 95, 98% de água. Não sei se foi por isso que Allan Kardec, ou melhor, André Luiz, em Nosso Lar, que afirma que o nosso corpo é 100% água. Então tente imaginar. A sétima lei, a lei do progresso. Tudo isso precisa evoluir comigo. A alma não cresce sozinha, a semente não se faz sozinha. Ela precisa transformar nutrientes da terra, da água, do ar, da luz, em parte da sua essência consciencial. A oitava lei é a lei de igualdade. Todos terão as mesmas oportunidades, tiveram a mesma origem, passarão pelas mesmas escolas, porque todos nós vamos habitar em todas as partes do universo e aprender em cada parte a presidir todas as coisas, gradativamente. E a nona lei, a lei de liberdade. Ninguém é obrigado a viver comigo sobre a injunção de coisas grosseiras, de pensamentos mal ordenados, de palavras mal conduzidas, de ideias desorganizadas. Joana de Ângeles. A conscientização de tudo isso tem limite. A procrastinação, melhor dizendo. A conscientização disto é urgente. Se eu não souber conduzir, alguém vai pedir de volta. A lei de justiça, amor e caridade, que sintetiza as 9, na qual, segundo a autora Joana, na obra No Rumo da Felicidade, o amor tem a função de compreender, a justiça a função de corrigir e a caridade a função de salvar. Porque para a autora e para Allan Kardec, para Emmanuel e outros, caridade é um processo de autoiluminação. Vou fazer um exercício com vocês. De 5 a 10 minutos. E a palestra inteira não vai passar de 1h15. E um filme de terror hoje tem mais de 2 horas e às vezes assistimos sem piscar. E um pensamento aterrorizado por uma das cenas pode matar bilhões de células num relance. A oração é para louvar. A segunda coisa é pedir. O que é que eu posso pedir se Deus trabalha sempre e Jesus trabalha também? Se é a cada um conforme as suas obras. Bênçãos. Que para Emmanuel e Ramatiz, oportunidade de trabalho no bem. Gratidão para Joana de Ângeles. Se fosse um grão de trigo que fosse agradecer a Deus, conforme o que consta na obra Psicologia da Gratidão, ele apresentaria para Deus, para se deixar matar, para transformar-se em pão. Trabalho. Então comece a imaginar, conforme a autora na obra Plenitude, o que nós anotamos aqui na página 348. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os
e transforma e aumenta as produtividades. Ela segue: o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, como se visse daqui a pouco em condições de equilíbrio. Vendo-se na tela mental recuperado, ou como se já tivesse atingido o que almejava, assumindo responsabilidades e desenvolvendo atividades que pretende concretizar com a nova maquinária biológica, psíquica, emocional, instintiva e outras facetas até o universo mental. Pensem, quanto mais nobre forem as intenções, quanto mais extensos forem os benefícios exemplificadores, mais profundo eu mergulho na consciência, porque eu preciso de 3 coisas ainda. Humildade para reconhecer a minha própria ignorância, segundo Kardec. Sinceridade no propósito de mudança. E fidelidade na aplicação das intuições que virão da minha consciência e das inspirações que virão de outras consciências. Inspirem com suavidade, sabendo que o Cristo que está em tudo, porque o Evangelho está na água, está no ar, está na terra, está em tudo que existe, conforme vários autores. Inspirem trazendo o Cristo cósmico para dentro de si. E junto com o ar, coloque o Cristo que está dentro de vocês, juntamente com esse ar, e mergulhe na estrutura pulmonar. Mergulhe na corrente sanguínea e viaje pelo corpo. Com a imagem idealizada do corpo, com o peso ideal, com a resistência, com a agilidade, com a beleza, com a leveza, com tudo que vocês almejam, com a inteligência ampliada, com a consciência, com a memória. Quanto mais detalhes, segundo a ciência, na área do atletismo, atletas quebrando seus recordes com visualizações antes da corrida, como fizera Ayrton Senna quando estivera por aqui. Quanto mais detalhes do que vocês almejarem. E agora essa potência interna, o Evangelho que é em nossa consciência, força, vitalidade, vida. E essa potência cósmica, força, vitalidade e vida também, que está em tudo, nós vamos criar os elementos transformadores. Eu vou criar a energia vital para interagir e mudar a estrutura da água que está fora ou a água do meu corpo. Ou gerar e nutrir alguma coisa que eu desejo reconstruir. Mas eu posso transformar a lei, que é a força, em hormônios. Frações da minha consciência, estados virtuosos da minha inteligência, que vão governar melhor os meus corpos, psiquicamente e fisicamente falando. Crie os agentes transformadores, promotores desta vida, ou os elementos nutridores, e mergulham com eles dentro do corpo. Comece abraçando terna e amorosamente as imperfeições morais, a ansiedade, a tristeza, a angústia, o desespero, qualquer estrutura que os perturba, a inveja, seja lá o que for. E mude o curso de tristeza para alegria, de medo para coragem, de dúvida para a fé. Envolva os órgãos com perturbações enfermiças, segundo a autora, em vibrações de amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E convide-os a voltar à normalidade, à harmonia, ao estado de saúde perene ou plena. Penetre no intrincado meandro dos conjuntos celulares, ainda segundo a autora, em autodescobrimento, uma busca interior. E envolva-as em vibrações de amor. E ainda a autora, mergulhe
no universo da força mantenedora do corpo físico e do perispírito, que para Ramatiz, em Fisiologia da Alma, trata-se dos elementais. Os seres que compõem todas as estruturas do físico e do perispírito também. E convide-os sobre a regência da harmonia na pauta virtuosa de nossa vontade, que está a serviço da consciência que visa a paz íntima e a conquista do infinito, de nossa inteligência que está a serviço dessa vontade, no projeto da oração, consultando as nossas memórias e servindo-se da imaginação para acionar o processo e colocar em ação os potenciais e começarmos a visualizar a ação com riqueza de detalhes, reprogramar a ação se não atingirmos o intento, se atingir, sublimar a ação. Mas no processo de meditação consciente à luz do dia, meça cada ação dentro do contexto onde vive, visando sempre a paz interior, o bem-estar de todos, a conquista do infinito. Pensem na verdade, sintam o que estão pensando, falem o que estão sentindo, vivam o que estão falando. Muita paz. Muito obrigado a todos.